Oi pessoal, tudo bem? Aqui é Ricardo Curi e hoje eu vou falar sobre o Oscar, tá? Então, como vocês devem já saber, a Petra não ganhou, né, no prêmio de documentário, infelizmente, né? E por que eu digo infelizmente? Porque seria muito importante, assim, para o cinema brasileiro ganhar um prêmio do Oscar na categoria de documentário, ainda mais com uma cineasta mulher, né? Então isso abriria muitas portas aqui para o cinema brasileiro, abriria muitas portas e traria trabalho para muita gente, né? Infelizmente não aconteceu, né? Mas só o fato de ter sido indicada, né, ter recebido a nomeação para o Oscar, já é uma imensa honra, ainda mais levando em consideração com quem ela estava competindo, né? Então são personalidades incríveis, assim, e quem acabou ganhando então foi o documentário do Barack Obama, nada mais do que um dos melhores presidentes que os Estados Unidos já teve nas últimas décadas. Então realmente, assim, uma competição acirrada e a Petra nos representou muito bem. Então a gente tem que ficar feliz de ter conseguido essa nomeação através do documentário que ela fez, né? Só que o que eu vejo acontecendo na internet, né? Muita gente que tem um idealismo político, né? Ou um viés ideológico político que apoia o nosso governo atual, que não é o melhor governo que a gente já teve de longe, né? É um governo que está, assim, sofrendo críticas internacionais, né? O mundo inteiro está revoltado com o nosso atual presidente, com a gestão dele, e são inúmeros escândalos, né, que ocorrem dentro desse governo, mas muita gente, digamos que passa o pano, assim, para esse governo bizarro que a gente está agora tendo que suportar no Brasil. Mas esse pessoal que fala tanto em patriotismo, em promover o Brasil, né, então estava torcendo contra a vitória da Petra e seu documentário Democracia em Vertigem, né? E isso é muito ruim e ao mesmo tempo demonstra, né, muito bem como é falacioso, como é mentiroso, como é hipócrita essa galera que de um lado se diz patriota, de uma forma se coloca, se apresenta na internet como uma pessoa patriota, que está pelo país, mas daí chega na hora do vamos ver mesmo, se está torcendo pelo Brasil, não está. Está torcendo para que o Brasil perca. E isso acontece muito, né? Se você é brasileiro e já, por exemplo, morou fora do país, você vai perceber que brasileiro, assim, no grande geral, não admite que brasileiro é bom, né? O único momento, parece, que o Brasil se une, assim, e perde um pouco das diferenças é quando tem Copa do Mundo, coisa assim, que no futebol, no esporte, que é uma coisa que no final das contas não agrega muito ao contexto social do país, todo mundo se une, independente se o jogador é de direita ou de esquerda, independente se quem fez o gol é de direita ou de esquerda, ou se tem uma religião ou não tem religião, independente de quem são os jogadores da seleção brasileira, parece que todo mundo apoia a seleção brasileira. Por que isso não acontece em outros segmentos da nossa cultura? Por que, por exemplo, quando é um documentário brasileiro concorrendo ao Oscar, nos prêmios mais importantes de cinema do mundo, a gente não tem, então, o povo inteiro brasileiro torcendo para esse prêmio vir para o Brasil, né? Vir para uma cineasta brasileira. É muito triste ver isso acontecendo, isso só demonstra a hipocrisia, né, de certos grupos de pessoas dentro do país. É lamentável. E ao mesmo tempo, tá, tem outra coisa que eu quero comentar, que eu vi recentemente, né? Então, pouco tempo atrás, a gente viu aí o nosso presidente se prostrando, né, de joelhos para o Edir Macedo, da Igreja Universal, né?
E claro que isso é bastante significativo porque nós estamos, então, praticamente vivendo uma teocracia no Brasil. Existem várias tentativas de censura, né? Principalmente censura contra obras de arte, inclusive de cinema, que vão contra o viés ideológico do nosso presidente. E agora a notícia que sai então é que a Igreja Universal vai começar a atuar junto com a polícia militar, né, com os militares, para dar apoio, incentivo moral, alguma coisa nesse sentido. Mas a gente sabe, né, que religião e governo, religião e polícia é uma mistura assim muito perigosa, é uma coisa muito errada de estar acontecendo, né? É claro que os policiais eles precisam sim de apoio, ainda mais que eles estão sujeitos aí à exposição de grande quantidade de experiências de violência, né, e criminalidade. O Brasil não é para amadores, né? Então é evidente que esses policiais precisam de apoio, mas não apoio religioso, porque eles precisam de apoio psicológico, eles precisam ter acesso a psiquiatras de qualidade, eles precisam ter acesso a psicólogos de qualidade, precisam poder fazer tratamentos que ajudem eles a superar os traumas diários que talvez eles tenham que passar. Então, essa estratégia do governo e das igrejas, principalmente da Igreja Universal, de ficar presente, né, dialogando com a polícia militar, é uma estratégia negativa, tá? Você não vai trazer bons resultados de forma alguma para a população, até mesmo porque é apenas um pequeno percentual da população brasileira que é, na verdade, crente, né? Faz parte desse grupo de religiosos, dessa seita, né, que é a Igreja Universal, que, por sinal, já foi expulsa de outros países por ações indevidas, né? Não podemos também esquecer das ações que foram divulgadas, por exemplo, no Fantástico, eu acho, na Rede Globo, uns 10, 15 anos atrás, mostrando então as origens, né, da Igreja Universal e quem é realmente o pastor, né, bispo, sei lá o que ele é o Edir Macedo, né? Então o cara ali ensinando a pedir dinheiro, né? Enfim, realmente é lamentável a gente ficar vendo esse tipo de coisa acontecer e não parece que as pessoas estão se dando por conta o quanto errado é isso e quanto isso pode acumular em mais problemas do que soluções, né? Então, lamentável, eu como uma pessoa descrente, ateu, acho isso o fim da picada. Isso aí é um desrespeito ao Estado laico, é um desrespeito a grande parte da população que não faz parte dessa seita evangélica e não deveria de ter esse tipo de vantagem, né, e acesso a entidades governamentais e ao contingente do governo, os servidores que são servidores públicos, né, os militares, não deveria de ter acesso, a igreja não deveria de ter acesso a esses servidores públicos, assim, de uma forma que eles possam ficar pregando a sua religião, a sua crença para eles. Isso é uma forma muito fácil de converter fiéis, trazer fiéis e aumentar e perpetuar cada vez mais essa visão retrógrada de mundo, né? Essa visão errada de realidade, que é a visão evangélica, entre policiais que estão lidando com os problemas reais da sociedade, né? Como pode, né, isso acontecer? Como pode que o governo incentive que a polícia, que tem que resolver com problemas do dia a dia, às vezes ali depende muito da decisão moral de um policial, esse policial ser exposto então a moralidade completamente falsa, então uma religião que prega, né, contra homossexuais, que desfavorece negros, que tem toda uma retórica de ódio, né, de bem contra o mal, de seres imaginários.
E isso como viés ideológico, moral do governo na polícia, né? Então, o que a gente pode esperar da polícia num futuro próximo, né? Não vai ser uma polícia cada vez mais amena, cada vez mais com empatia aos problemas sociais. Vai ser uma polícia cada vez mais ditatorial, uma polícia cada vez mais brutal, porque ela vai começar a se considerar representante também dos desejos de Deus, né? Então a gente tem que cuidar muito isso, esse negócio de o exército de Cristo, essas coisas a gente já viu antes no que deu, né? O que foram as cruzadas, né? O que foram anos e anos da Idade Média, lá onde teve toda aquela história de obscurantismo, né? A Idade das Trevas, né? Por que trevas? Por causa que a igreja colocou o mundo em completa ignorância, né? E é mais ou menos isso que faz a igreja, né? Independente da ramificação, se é católico, se é evangélico, o fundamentalismo religioso é o mesmo, né? A ideia central é que as pessoas não questionem, que elas sigam aqueles conceitos morais que são completamente errados, né? do cristianismo, e venham então a aplicar isso na sociedade. Então, em vez de estarem trabalhando com entidades que realmente trabalham a questão social, trabalham em problemas sociais, trabalham com a lei, em vez de estarem estudando leis, em vez de estarem estudando maneiras de melhor trabalhar a moralidade real, de fazer o certo, não. O governo está então incentivando justamente a Igreja Universal a trabalhar com os policiais. Isso é muito ruim, tá? E é claro, a igreja tem uma estratégia muito eficiente, né? Porque um pastor está acostumado a conversar com dezenas, centenas de pessoas ao mesmo tempo. Ele dá uma palestra, ele faz um show, né? Enquanto que trabalhar de forma eficiente através de psiquiatras e psicólogos, o atendimento é individual, então isso demora muito mais, né? E ainda tem o estigma, né, de quem vai a psicólogo ou psiquiatra ter um problema mental, quando na verdade todo mundo deveria ir num psicólogo e talvez num psiquiatra, sabe? Isso é uma coisa que se você nunca foi e tem algum problema, talvez valha a pena ir. Eu fui e eu recomendo. Fica aqui o meu protesto com relação a esse tipo de situação que a gente vem vendo assim, se perpetuar no governo, que são igrejas que realmente não têm assim, a capacidade de trazer valores bons para a sociedade, né? Elas estão cada vez tomando mais acesso ao governo, e isso é extremamente ruim, que governo e religião não se mistura. O Brasil é um estado laico, apesar do Bolsonaro vir com um papo furado de que o governo agora é temente a Deus. Com certeza nada é temente a Deus, porque Deus não existe, né, gente? Não tem Deus. Então, esse papo todo é puro blá blá blá, e o que precisa acontecer mesmo, ajuda mesmo para esse pessoal que trabalha, né, nesses ofícios que são realmente difíceis, a gente não está vendo acontecer. E o pior, a gente está vendo esse pessoal ser doutrinado, e a gente sabe que uma das maiores estratégias da igreja é pegar pessoas desesperadas e doutrinar essas pessoas de uma forma assim absurda. Quanto mais desespero, quanto mais apavorado, quanto mais inseguro, quanto mais perdido na vida a pessoa estiver, mais fácil é, então, para um pastor incutir uma ideia religiosa dentro da cabeça dessa pessoa, e isso é o que as igrejas vivem fazendo. Então tem pessoas que tem missionários em hospitais, né, onde tem pessoas doentes, tem missionários em lugares que as pessoas estão desesperadas, e tudo isso faz parte da estratégia da igreja, e agora o governo está ajudando a promover esse tipo de iniciativa, né? Então, quanto estranho é isso, pessoal? Quanto errado é isso? E por que justamente a Igreja Universal? E por que favorecer especificamente uma das igrejas que mais tem poder econômico através do bispo Edir Macedo
na sociedade. O cara tem banco, o cara tem canal de televisão. Não é coincidência, não é à toa e não é para fazer um bem real à sociedade. Isso aí é para perpetuar um certo grupo no poder, e isso é extremamente perigoso, extremamente nocivo. Misturar religião com Estado está completamente errado. O Brasil é um Estado laico, não tem que favorecer igreja nenhuma, e é muito triste. Então, essas duas coisas que eu tinha para falar agora nesse vídeo, né? Talvez surja mais alguma coisa aí durante o dia e eu acabe fazendo outro vídeo. Mas é isso aí, pessoal. Agradeço pela atenção e até o próximo vídeo, tá? Tchau, tchau.